vamos lá, pessoal. Essa aqui é a nossa massa, né? A massa que nós fabricamos, a receita que eu deixei para vocês na descrição do vídeo. Eu não dei o processo aí da massa porque é muito simples e ocupa muito espaço no vídeo, né? Então eu queria ser mais rápido, objetivo aí, para passar para vocês as dicas, né? As maneiras aí de fazer, porque a forma de você rechear, a forma de você embalar, né? A embalagem. Então eu preferi utilizar esse vídeo para fazer essas dicas, né? Para dar essas dicas. Então essa aqui é a nossa massa, tá? A gente dividiu ela em 3 partes, tá bom? Então aqui a gente tem 3 partes da massa, a gente dividiu ela em 3, tá bom? E a gente agora vai rechear. O meu recheio também deixei na descrição aí a receita, porque também ocupa muito tempo no vídeo e é simples. Basicamente é só misturar os ingredientes e mexer e levar ao fogo, tá bom? Então vamos lá rechear esse bolo, vamos lá. Então aqui, gente, eu tô utilizando essa forma. Ela tem 12 por 23 de comprimento, tá? 12 centímetros de largura, 23 de comprimento. E é onde eu utilizei para assar essa massa e também vou utilizar para rechear esse bolinho, né? Essas fatias, e da mesma forma eu vou deixar prensado, tá? Eu utilizo aqui, vou mostrar para vocês, eu utilizo aqui o refrigerante para estar molhando essa massa, tá bom? Então, assim, algumas pessoas gostam de utilizar calda de açúcar com água, leite condensado com água. Eu prefiro o refrigerante, é muito mais prático, né? Não existe o risco de separação, onde a água, por exemplo, a água com açúcar vai separar ali a água e a açúcar pode, né? A água vai descer e o açúcar vai ficar, então vai ter partes ali do bolo que vai ficar com não vai ter doce, né? Vai ser só água. Então, o ideal é que eu gosto de utilizar o refrigerante porque já é uma solução ali, né? Um líquido onde está bem diluído o açúcar, é docinho. E assim, o pessoal gosta muito, lembra aquela questão da infância, né? O refrigerante lembra o bolo da infância, então é algo muito legal. As pessoas aqui na nossa confeitaria gostam muito do nosso bolo por causa disso, lembra a infância, né? Tem essa coisa de lembrar a infância, então por isso nós utilizamos para molhar os nossos bolos, bolo de aniversário, as fatias, tudo com refrigerante, tá bom? Então nós vamos molhar aqui, e essa fatia tem a característica de ser bem molhadinha, tá? Então assim, é diferente de um bolo normal, tá bom? Um bolo um bolo de andares, um bolo normal, onde a gente precisa, né? A gente precisa molhar um pouco menos por causa da estrutura dele, senão vai interferir na estrutura, tá bom? Então agora a gente vai utilizar aqui os nossos recheios. Esse aqui é o recheio de meio amargo que eu fiz, como deixei a receita para você na descrição. Coloquei numa manga de confeitar porque fica muito mais fácil aí da gente estar manuseando ele e colocando ele dentro do bolinho, tá bom? Recheando o bolinho, no caso. Então a gente utiliza a manga de confeitar porque facilita a nossa vida, é o que a gente quer, né? Então eu vou colocar aqui camadas bem grossas e vou mostrar pra vocês. É pra caprichar, tá, gente? Essa característica dessa fatia aqui, como é ser bem recheada, a gente capricha, tá bom? Então aqui eu tô recheando, tá? Esse recheio tem um brilho maravilhoso, né? E além de ser muito gostoso, né? Então, é um recheio que eu escolhi, um recheio simples, mas um recheio que faz muita diferença aí pra você estar recheando o seu bolo, tá bom? A gente capricha no recheio, tá? Porque a característica é essa. Uma camada bem grossinha. Vai sobrar um pouquinho aí da nossa receita, então quando vocês fizerem é normal que sobre. Ah, pode utilizar outra forma? Pode fazer uma forma um pouco menor, vai render um pouco menos de fatia, vai sobrar um pouco mais de material, mas o ideal é que você utilize essa mesma forma. Se for utilizar um pouquinho maior, não tem problema, tá? Não vai fazer diferença não. Só que assim, talvez fique um pouquinho mais baixo, talvez fique um pouquinho, né, um pouco mais fino o recheio, né? Então o ideal é que você tome esse cuidado. Aqui a gente molha nos dois lados, tá? Por quê? Porque a fatia, por ser um pouquinho mais grossa, pode ser que não fique tão molhadinha a fatia do bolo. Então a gente vai molhar dos dois ladinhos, tá? Você ajeita. E agora a gente vai colocar o recheio de maracujá. Como eu deixei na descrição para vocês aí, não é um recheio que eu utilizo a fruta em si, tá? É um recheio que eu faço com o tangue, um suco simples, fácil, rápido, objetivo, tá bom? Então vamos lá, só pra gente ir pertinho de vocês e mostrar vocês, ó. E, gente, é caprichado o recheio, tá?
Tem miséria não. Essa é ideal, você cobra pelo preço, né? Um preço justo, mas você precisa caprichar nas fatias aí, porque esse é o principal aí dessa fatia, né? O pessoal fala slice cake, se eu não me engano. Fatia, né? Fatia de bolo. Capricha aí no recheio, porque tem que ficar chamativo. O cliente tem que olhar e dar água na boca só de olhar, né? Porque primeiro a gente come com os olhos, né? Então aqui, como eu fiz da última vez, a gente vai molhar a parte de baixo e virar o bolo. Aqui a gente tira. Que eu utilizo aqui papel manteiga. Algumas pessoas gostam só de untar a forma, mas eu gosto de utilizar o papel manteiga, acho muito mais prático. Deixa eu só arredar aqui, porque dá uma sujeirinha bem boa, né? E aqui a gente termina de molhar a nossa fatia. Deixa eu pegar mais um cadinho ali. Então a gente termina de molhar aqui. Como eu falei, né? De forma alguma a gente pode molhar um bolo tradicional dessa forma, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso bolo, né? Vai ser feito fatias dele recheado. Então, com o recheio meio amargo e maracujá, maravilhoso. E o que eu tô dizendo pra vocês é o seguinte, a gente vai manter agora refrigerado no mínimo em umas 6 horas na geladeira, tá? Eu prefiro deixar até mais, eu deixo de um dia pro outro para que fique bem firminho, tá? E eu gosto de utilizar o chocolate na receita, até mesmo por sabor e também por uma forma aí de estar melhorando a questão da estrutura do recheio, né? Porque não tem necessidade de ser um recheio firme como um bolo, mas também não pode ser um recheio mole, né? Porque na hora que você for partir a fatia, como eu vou mostrar nesse vídeo como você vai partir, uma dica muito importante para partir o bolo, né? Então é importante que tenha uma estrutura, não seja mole, mas também não precisa ser tão firme, tão duro, né? É importante que seja cremoso, seja uma fatia cremosa com recheio cremoso, né? Então agora eu vou levar para a geladeira, né? Vou manter e volto nesse vídeo mostrando como você vai cortar, como você vai embalar. Dica muito importante sobre embalagem, porque essas embalagens dessas fatias estão sendo vendidas aí muito caro, né? R$1,30 cada embalagem. Então assim, tem uma dica muito boa para vocês aí, que uma embalagem muito mais barata, que também vai ficar tão bonito quanto, tá joia? Então vamos lá pra gente terminar o processo aí da nossa fatia, tá joia? Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a embalagem, né? A embalagem da Slice Cake. E assim, eu tava vendo na internet essas embalagens para você colocar as suas fatias, né? Elas são um pouco caras, né? Então, assim, eu vi aí embalagens a unidade a R$1,30, R$1,50. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós como somos empreendedores, nós temos que pensar que a gente precisa reduzir o custo para que a gente consiga ter um lucro maior, né? Então, eu tive uma ideia de fazer uma embalagem e ficou bem legal, né? Porém, você precisa fazer, né? E tudo que a gente faz é um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, você tem que botar na ponta do seu lápis. Às vezes, para você comprar aí na sua região é mais barato. Para mim não é, então eu preferi fazer, né? A embalagem que eu fiz aqui ficou em média aí praticamente aí a 30 centavos mais ou menos, que eu vou falar para vocês a respeito, tá? Eu vou estar utilizando aqui a folha de papel fotográfico, que vocês podem perceber que ela tem um brilho, né? Então ela tem a sua beleza, né? Fica bonito. E então eu pago pela internet, comprando essa folha de papel fotográfico, que é A4, né? Eu pago 30 centavos por essa folha e aqui eu consigo fazer 2 embalagens com a forma que eu tenho, mas você precisa calcular a forma que você vai utilizar, o tamanho que você vai utilizar, a largura da sua fatia, né? Então você precisa ver isso tudo. No caso, a nossa fatia aqui, ela tem 12 centímetros, né, de largura e vai ter de altura aí cerca de 14 mais ou menos, porque a gente vai colocar os brigadeirinhos em cima, então isso ocupa um pouquinho mais de espaço. Então, aqui eu cortei, né? Eu vou mostrar pra vocês. Eu cortei ela aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei ela com 12 centímetros. E aqui tem um pouquinho mais que eu vou cortar depois, né? Depois que eu colocar os brigadeiros, pra gente ver quanto será necessário cortar. Mas em média vai ter cerca de 15 centímetros de altura, tá? E o que eu fiz com essa embalagem? Eu cortei aqui, né? Tirei 12 centímetros. E ficou toda a folha tem cerca de 20 centímetros, né? E dobrei aqui, porque a minha fatia vai ter 2 centímetros de grossura, vamos colocar assim, de grossura. Então, eu fiz aqui
como se fosse uma calhazinha, né? Não sei dizer se é exatamente essa palavra, mas com 2 centímetros de largura para a fatia caber aqui dentro. E aqui também tem 2 centímetros. E eu coloquei aqui um adesivo meu, né? Coloquei um adesivinho aqui para enriquecer aí a fatia, ficar ainda mais bonito, ficar mais profissional. Eu acho muito importante você pensar nisso, porque você precisa fazer algo que seja profissional, para que as pessoas olhem, elas se apaixonem, né? Elas vão comer com os olhos primeiro, para depois, né, elas saborearem. Então, primeiro elas precisam comer com os olhos para elas comprarem, né? Então, aqui eu coloquei um adesivinho. Aqui eu coloquei um plásticozinho, gente, porque assim, é bem assim, a questão mesmo que eu achei mais viável colocar, porque o papel fotográfico, ele é até resistente à água, né? Ele tem a sua resistência à água, mas para evitar que daqui, vamos supor, um dia a minha fatia já esteja marcando aqui atrás, né? Porque a umidade, então eu preferi colocar esse saquinho aqui. Na verdade, eu cortei um saquinho, fiz 2 saquinhos, né? Para colar aqui, para fazer como se fosse uma caminha aqui para ela, tá? Então, ou seja, a gente tem um custo aqui. Por exemplo, eu fiz aqui mais 2 tagzinhos para colocar na fatia, né? Esse de coraçãozinho que eu achei uma fofura, né? Minha gente, eu sempre explico o seguinte, que é para você ganhar aí, né? No caso, a beleza do produto, tá? E o outro tagzinho que eu fiz, né? É esse aqui, que eu cuidado, né? Ao abrir você vai se apaixonar, porque é uma coisinha legal de você colocar, fica bonito, né? Você vai enriquecer aí o seu produto, né? Não quer dizer que você não tem que cobrar, você vai cobrar tudo que você colocar. Por que ficou mais barato eu utilizar essa folha aqui? Porque aqui eu dividi uma folha que custa 30 centavos, eu dividi em 2, então aí são 15 centavos. Os saquinhos eu dividi em 2, que os saquinhos aqui para mim saem menos de 5 centavos, então vou colocar aí 3 centavos, ou menos ainda, né, do saquinho que eu coloquei aqui. O adesivo, como eu falo para vocês, a gente mesmo que faz aqui. Então, eu aconselho muito a vocês verem um vídeo que eu falo aí a respeito da nossa impressora, que vale a pena você ter uma impressora, fazer um investimento como esse. Então, ou seja, se você for colocar na ponta do lápis aí o custo que eu vou ter, que depois eu vou embalar, né, a fatia. Esse saquinho aqui, gente, é um 15 por 20. É pequeno, tá? Mas é porque o que eu tenho aqui, então eu vou aproveitar para utilizar um produto que eu tenho, né? Para que eu tenha aí, né, a utilização desse produto. Então, eu comprei o saquinho em vão. Então, comprei, mas ficou pequeno. Então, eu aconselho comprar maior que esse, tá? Maior que 15 por 20. Para você embalar pelo menos ao tamanho dessa fatia que a gente vai fazer. Então, ou seja, em média aí, tudo vai ficar em cerca de 30 centavos uma embalagem dessa, e muito bonita por sinal, né? Você vai olhar na internet aí, é basicamente isso, tá? É branca, não tem nada aqui, adesivo nenhum, é só branco. Então, por R$1,30, R$1,50, fica muito caro, né? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês a respeito da embalagem. E agora a gente vai cortar a nossa fatia, cortar e colocar nas embalagens. Eu vou decorar bonitinho, né? Pra gente ver como que fica e pra mostrar pra vocês também algumas dicas sobre as fatias, como você vai cortar essa fatia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, agora nós vamos partir a nossa fatia, né? E eu tô com ela aqui. Como eu disse pra vocês, coloquei na geladeira, mas preferi também colocar algumas horinhas no congelador para que ficasse bem firminho, tá? E nós vamos cortar a fatia com uma faca quente. Então o que eu aconselho vocês? Pega um recipiente alto, enche com água quente, né? E você coloca a sua faca dentro desse recipiente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Não vou mostrar não, porque tá muito quente. Então, você simplesmente mergulha sua faca num líquido quente, na água quente, né? E você vai cortar. Por quê? Isso vai facilitar na hora que você for cortar a sua fatia. Outra dica extremamente importante, é você virar a sua fatia. Ao invés de a gente colocar ela normal aqui, a gente vai deitar a fatia para que a gente possa cortar e não vá manchar, né, os outros recheios, né? Vamos colocar assim. Porque senão, se a gente passar de cima para baixo, a faca vai sair sujando ali o primeiro, vai sair sujando o segundo recheio, então não é a nossa intenção. Então a gente vai virar para que a gente corte, né, de lado, porque aí assim não tem risco nenhum de sujar nenhum recheio, tá? Então eu vou colocar aqui a nossa fatia, tá firminha, vocês podem ver. Vamos tirar aqui a nossa forminha. Fica um pouquinho mais fino para tirar, mas dá super certo. E eu aconselho a fazer isso, tá? Você manter na geladeira, no congelador um pouco, para que você tenha uma fatia perfeita, ó, tá vendo? Perfeita. E agora a gente vai partir a nossa fatia. Vou só tirar aqui pra gente poder virar ela.
né? Agora a gente vai virar ela aqui. É muita paciência, tá, gente? É muito cuidado pra você evitar qualquer tipo de acidente com o seu bolinho. Tá vendo? Agora a gente virou ela. Um recheio bem cremoso. E a gente vai partir com 2 centímetros cada fatia. Tá aqui a minha recipiente com a faca que eu disse pra vocês. E agora a gente vai medir. O que que eu fiz? Eu peguei um pedacinho, né, de um papelzinho do papel fotográfico que a gente vai utilizar, que sobrou, para fazer a medição aí de 2 centímetros de cada fatia, pra gente medir o máximo certinho, pra gente não perder nenhuma fatia, tá? Então a gente põe aqui, faz a medição, pra ficar perfeita, tá, gente? Porque pra você ter o máximo de aproveitamento das suas fatias e evitar também ficar uma fatia maior que a outra e você perder no final, né? Então, como eu falei pra vocês, essa forma aqui tem cerca de 23, 22,5, na verdade, essa forma. Então, ou seja, eu tirei cerca de 11 fatias, vai ficar um pouquinho maior, mas tirei cerca de 11 fatias. É muito proveitoso essa forma aqui, essa quantidade de fatia, tá? Umas fatias são boas as quantidades de fatias. Então, a gente vai agora cortar. Vou utilizar aqui a minha espátula para me ajudar, para me orientar aqui. Ó, faca bem quente. Olha que perfeição! Dá uma ajeitadinha aqui na fatia. Deixa ela bem para baixo. Bem perfeitinho. Vou mostrar para vocês. Dá pra ver, tá vendo, gente? E aqui a gente vai colocar os brigadeirinhos e colocar um recheiozinho aqui primeiro, para dar aquele acabamento bonito. Então a gente vai cortando agora várias aqui e já mostro para vocês como vai ficar, tá bom? Então, após as fatias serem cortadas, né, agora a gente vai dar mais um tchan aí nessa fatia, que é colocar esse recheio. No caso, eu tô utilizando aí o maracujá, mas poderia utilizar o chocolate também, o que for melhor pra vocês aí, tá bom? Mas é pra dar um tchan e ficar ainda mais gostosa e mais, né, brilhar os olhos dos nossos clientes, né? Então aí eu vou colocar alguns brigadeiros aí para dar mais um tchan também, né? E eu espero muito que tenha ajudado vocês esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida sobre a massa, sobre o recheio, como eu disse, eu não coloquei aí a produção da massa e do recheio para que o vídeo não ficasse tão grande, que já está. Então eu espero muito que tenha facilitado vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!